os indivíduos dos algoritmos genéticos, eles têm outras características, além de serem, normalmente, na maioria dos casos, strings de bits, só que nesse caso a gente viu que pode ser um string de inteiros, por exemplo. A primeira delas é que normalmente eles têm tamanho fixo. Tá? Eu sei que meu número de cidades que eu tenho que passar é sempre aquele, não vai variar. Então a minha representação ela tem sempre n genes. Eu não tenho um indivíduo com n e outro com n sobre 2. Tá? E em alguns casos, tá, existe um mapeamento do genótipo para o fenótipo. O que quer dizer isso? O que é o fenótipo mesmo? É a característica que eu consigo ver. E o genótipo é como que está codificado. Né? Então, por exemplo, para o problema do caixeiro viajante, tá, eu poderia usar vários números aqui. E esses números é um conjunto de números. Pronto, é isso. Aí o que eu faço? Eu converto isso para uma solução, que é o quê? Um conjunto de cidades e a ordem que eu estou passando por elas. Tá? Eu preciso disso para avaliar quais são as distâncias dessas cidades. Esse não é o melhor exemplo do mundo, né? Porque eu consigo, saber na sequência, simplesmente utilizar as distâncias entre as cidades. Mas o que essa figura mostra é que às vezes eu tenho uma representação ali binária e eu preciso transformar ela em uma outra coisa. Tá? E depois, com essa outra coisa, eu calculo um valor de fitness, que é o quão boa essa solução fenótipo é para resolver o meu problema, e volto para o genótipo. Tá? Então, talvez um exemplo bom aqui, se eu estou codificando números inteiros. Tá? Isso aqui que eu estou fazendo, eu quero achar o mínimo de uma função, ponto mínimo de uma função. Então, eu te dou uma função cabulosa, eu falo, ó, acha o mínimo. Tá? É uma função daquele tipo que ela tem vários mínimos locais, vários mínimos que podem me confundir. Então, o que eu faço? Eu vou aqui codificar esses números em binário, porque eu sabia lá que no meu algoritmo genético a melhor representação era o binário. E aí, quando eu falo em genótipo, então, eu tenho um string binário. Quando eu vou para o fenótipo, eu tenho qual que é o número que aquela string representa. Né? E aí eu vejo quanto que aquele número lá está perto do mínimo da minha função. Tá? Ou se ele é aceitável, se eu não conhecer o mínimo, se ele é aceitável dentro do que eu estou procurando. Porque esse algoritmo não garante o ótimo. Não garante que eu vou achar o mínimo do mínimo. Tá? Mas ele garante que você vai chegar muito perto. Então, em alguns tipos de algoritmo essa conversão acontece, mas não é em todos. Bom, então esse fluxograma que eu tenho aqui, ele é basicamente igualzinho àquele que a gente tinha lá anteriormente. A única coisa que tem diferente é um string binário ali, mas esse string binário, ele não é obrigatório. Tá? Eu posso ter algumas diferenças, mas por definição ele é um string binário de tamanho fixo. Tá? Então, se eu tenho eu escolhi minha representação, vai ser strings binários. Como é que eu inicializo minha população? Primeiro eu tenho que definir qual que é o tamanho dessa população. Por exemplo, eu tenho 100 indivíduos. Beleza, agora eu tenho que gerar 100 soluções. Qual que é o jeito mais simples de fazer isso? Aleatoriamente. Crio zeros e uns e é isso. E em muitos problemas em que você não tem muito conhecimento a priori sobre como resolver o problema, essa é a forma mais simples de fazer e é a mais utilizada. Então, eu simplesmente gero aleatoriamente um conjunto de soluções. Tá? Gerei aleatoriamente. Agora o que eu faço? Avalio. Tem que avaliar, ver quem que é bom para resolver meu problema. Tá? Acho que aqui... Eu vou fazer o passo a passo aqui um exemplo. Tá? É um exemplo bem simples, bem bobo, tá? Mas que ele dá uma noção do passo a passo de como esse algoritmo funciona. Então, eu tenho aqui um problema do OMAX. O que eu quero fazer é maximizar o número de uns que eu tenho num string. Tá? Então, eu tenho um string de tamanho n e eu quero tentar fazer... Minha solução ótima é todo mundo é 1. Tá? Então, aqui eu vou definir que eu vou ter strings de tamanho 8. Tá? E eu vou usar um algoritmo genético para resolver esse problema. Então, maximizar o número de uns dentro de um string. Só isso.
ilustrativo. Então, primeiro, eu vou, de acordo com esse diagrama aqui, gerar a minha população inicial. Então, eu tenho que dizer quantos indivíduos eu tenho nessa população. A gente vai ver mais para frente que isso é um parâmetro do sistema. Tá? Então, eu defini que eu vou ter 4 indivíduos aqui, A, B, C, D. Tá? Primeiro passo, então, eu vou criar esses indivíduos. Então, como eu defini que o tamanho deles é 8, criei aleatoriamente ali 4 strings. Tá? Aí, a segunda coisa é, eu vou avaliar quão bons são esses strings para resolver meu problema. Meu problema é maximizar o número de uns. Então, qual que é a minha função de avaliação aqui? Quantos uns eu tenho na string, né? Então, eu simplesmente vou contar aqui, né? Então, a primeira tem 2, a outra tem 6, a outra tem 1 e a outra tem 3. Então, aqui são os 2 primeiros passos. Gero uma população aleatoriamente e avalio essa população. Tá? Aí, depois disso, eu tenho aquele terceiro passo ali, que é a seleção. Então, gerei, avaliei. Como é que eu seleciono? Né? Então, selecionar, o que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar indivíduos que têm mais chance de sobreviver. E esses que têm mais chance de sobreviver, eu vou cruzar ou mutar e passar para a próxima geração. Tá? Então, aqui aquele passo lá, a seleção, ele pode ser feito de diversas maneiras. Tá? Aqui eu vou explicar uma que é a mais simples, que a gente chama de seleção proporcional à fitness. O que isso quer dizer? Que quanto maior a fitness do indivíduo, mais chance ele tem de ser selecionado. Tá? Então, se a gente olhar aquela fórmula ali, fórmula é sempre simplesmente ela tirando a média de todas as fitness somadas dos indivíduos. Tá? Então, eu tenho um indivíduo ali, ele tem uma fitness I. Tá? E qual que é a probabilidade de eu selecionar esse indivíduo? Ela é proporcional à qualidade da fitness dos outros. Independente das fórmulas, o que acontece é isso aqui. Se eu somar a fitness de todo mundo ali, a fitness deles é 12. Né? Então, eu pego ali 2 mais 6 mais 1 mais 3, eu vou ter 12. Aí, o que eu faço? Eu divido a fitness de cada um deles por esse valor total. E é como se eu distribuísse na roleta uma probabilidade que cada um tem de ser selecionado. Então, por exemplo, aquele azul ali, ele está representando que indivíduo? O B, que tem 6. Por quê? Ele quer dizer que em 12, ele tem 6 de ser selecionado. Tá? A mesma coisa aqui, esse cara é o que tem fitness 2, esse que tem fitness 3 e esse que tem fitness 1. Então, o que eu estou fazendo aqui é, eu estou montando uma roleta e dando partes da roleta para cada indivíduo de acordo com a fitness. Aí, como é que eu sorteio? Aleatório. Eu rodo a roleta. E onde cair, eu seleciono. Então, ela tem uma tendência de selecionar os melhores. Mas eu posso selecionar um que não é o melhor. Por que isso é bom? Posso fugir de um máximo. O que mais? Não saturar. Ter diversidade. Se eu tiver todo mundo igual, não me serve para nada, não evoluo nada. Pode ser que eu precise de alguém que é muito bom, tá? Que ele se misture, que ele cruze com uma pessoa que não é tão boa, para ele ficar melhor. Então, isso acontece por diversidade. Alguém falou alguma coisa? Pergunta? Não? Então, o que vai acontecer aqui? Construir essa roleta e agora eu vou girar. Tá? Então, no meu caso aqui, ali eu vou escolher aleatoriamente o número entre 0 e 12. Tá? Ops, espera aí. E depois eu volto no exemplo, porque eu vou falar de outro tipo de seleção. Então, esse aqui é a seleção mais comum. Tá? Então, eu tenho essa roleta, rodo a roleta e é assim que eu vou selecionando os indivíduos. Então, isso tem um problema. Tá? O maior problema desse tipo de seleção é que a probabilidade de eu selecionar sempre o mesmo, que é aquele que tem os 50% ali, ela é muito alta. Então, o que vai acontecer? Rapidamente, eu vou ter uma população que tem todos os indivíduos iguais.
A partir do momento que eu tenho uma população com todos os indivíduos iguais, eu ainda tenho uma chance de acontecer uma mutação e esse indivíduo mudar um pouquinho. Mas a gente diz que, nesse momento, minha população converge. Dificilmente ela vai sair daquela solução que ela está. Então, isso aqui foi muito usado no momento, tá? A gente sempre fala, porque o tradicional, quando a gente fala em GA, a primeira versão era isso. Só que hoje a gente tem métodos mais elegantes de fazer isso, tá? Então, isso aqui é uma maneira. Tem uma outra maneira, que é usar o que eu chamo de seleção por torneio, que é uma coisa simplíssima, tá? Dá muito menos trabalho para fazer que a roleta e que normalmente dá resultados melhores. Então, como é que funciona? Dada uma população, eu vou selecionar K indivíduos dessa população. Tá? Então, se eu tenho uma população de tamanho 100, o meu K pode ser 10, pode ser 20, pode ser 2, não interessa. Tá? Então, eu seleciono aleatoriamente K indivíduos. E desses K indivíduos, eu vejo quem que tem a fitness maior. Esse que tem a fitness maior é o meu vencedor. Tá? O que acontece? Conforme eu vou selecionando mais indivíduos, ele vai ficando mais parecido com aquela roleta, porque eu vou dando uma probabilidade maior de selecionar quem é muito bom. Tá? Então, isso aqui é um outro tipo, tá? E hoje ele é um dos métodos mais comuns para algoritmos evolucionários em geral. E um dos parâmetros que é meio que padrão é usar 2 indivíduos a cada vez. Tá? Isso para populações entre 50 e 100 indivíduos. Claro, quando eu tenho 1 milhão de indivíduos, eu não vou usar 2. Mas então esse número ele vai variando e quanto mais eu vario, quanto maior for esse número, maior é a probabilidade de eu escolher alguém que é muito bom. Tá? Ficou claro, então, como é que é feita essa seleção? Então, voltando lá, inicializei, avaliei, fiz seleção. Agora, esses que foram selecionados vão ser submetidos àquelas 3 operações. Tá? Então, aqui, eu quero uma população de 4, né? Então, 4. Tá? Eu mantenho, esse algoritmo que eu estou apresentando, ele é o básico. Então, eu vou manter sempre a população do mesmo tamanho. Existem versões que eu posso variar isso. Tá? Então, entre esses operadores, eu vou falar dos 2 principais, que é cruzamento e mutação. Tá? O cruzamento, ele também, existem cruzamentos eu posso implementar um cruzamento de diversas maneiras. Eu vou mostrar aqui as 2 maneiras mais utilizadas. Tá? E só lembrando que para eu fazer um cruzamento, eu sempre preciso de 2 indivíduos. Preciso de 2 pais. E esses 2 pais geram 2 filhos. Sempre. Tá? Então, o que vai acontecer? Selecionei, eu pego 2 dos selecionados, e esses 2 selecionados, eles vão sofrer cruzamento. Tá? Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui é o cruzamento de um ponto. Tá? Quando que eu faço cruzamento e quando que eu faço mutação? Isso também é parâmetro do sistema. Eu vou falar sobre parâmetros lá na frente. Tá? Às vezes as pessoas falam, para que eu vou usar esse algoritmo? Ele tem milhares de parâmetros. Ele tem 5 ou 6 parâmetros, tem. Ele é um método paramétrico, tá? Mas ele tem metodologias para você tentar encontrar os melhores valores para esse parâmetro. Você não pode garantir que é o ótimo, mas você pode garantir que ele é muito bom. Mas eu volto a falar disso depois. Então, esse primeiro aqui, que é o cruzamento de um ponto, como é que ele funciona? Também é muito simples. Eu seleciono, digamos que lá, a partir daqueles meus 4 indivíduos que eu tinha, eu fiz a seleção por roleta e eu selecionei o B e o C. Tá? Então, o B era o que tinha fitness 6 e o C tinha fitness 1. Isso é para mostrar que essa seleção, então, ela é probabilística. Eu não garanto que sempre eu vou pegar o melhor. Tá? Então, você está vendo que eu peguei o B e o C, e agora, entre esse B e o C, eu vou fazer um cruzamento, quer dizer, eu vou trocar partes desses 2. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu escolho um ponto, né, porque é cruzamento de um ponto, então, como o próprio nome diz, eu escolho um ponto e eu troco tudo que está depois daquele ponto de um indivíduo, eu passo para o outro e vice-versa. Então, ali, ó, o E e o F, que foram 2 indivíduos gerados, ele é o 1 que estava no B e o 0, 1, babá, que estava no C. Está vendo ali o F? O F é isso.
E o E é o contrário, é o 0 que estava no C e todo o resto que estava no B. Aí o ponto foi no início, então eu troquei poucos indivíduos. Mas o meu ponto poderia ser bem no meio e eu inverter metade dos indivíduos. Tá? Então esse é o mais simples, que é o cruzamento de um ponto. Depois eu tenho um outro tipo de cruzamento, que é chamado de cruzamento uniforme. Tá? Como é que funciona esse? Eu tenho uma probabilidade de trocar cada gene. Então, se eu tenho um indivíduo que tem 8 bits, tá? Tem uma probabilidade diferente para eu trocar cada um desses 8. Então, normalmente eu jogo essa probabilidade em 50% e para cada um deles eu jogo a moeda e vejo se eu vou trocar ou não. Tá? Então, nesse caso aqui eu troquei aqueles 3, os 3 que estão representados por quadradinhos, eu só troco aquele bit, o resto continua como ele era antes. Bem? Bom. A outra operação que eu posso realizar é o que eu chamo, então, de operação de mutação. Tá? Ao contrário do cruzamento, onde eu sempre preciso de 2 indivíduos, na mutação eu preciso de um só. Eu pego um único indivíduo, tá? E eu faço uma troca aleatória ali de 1 ou mais bits. Tá? Então, você vê que a mudança da mutação, se eu escolher um ponto só, ela é pequena. Mas eu posso ter tipos de mutação onde eu troco todo mundo. Bom, no mesmo jeito, a mutação também tem várias formas de serem feitas. Uma é eu selecionar um bit e trocar, mas eu posso fazer uma, entre aspas, uma mutação uniforme, ir trocando um por um, vendo que eu troco. Mas eu sempre troco o que já existe por um aleatório. No caso de 0 ou 1, eu inverto o valor, tá? Quando eu tenho um string binário. Bom, então, aqui eu tenho, voltando lá, eu quase completei aquele loop ali. Eu criei a população, eu avaliei, eu selecionei, eu fiz operações de cruzamento e mutação, e no final eu vou chegar numa população nova. Tá? E essa população nova, eu vou continuar esse loop, calculando a fitness, fazendo seleção, cruzamento, reprodução, mutação, e vou. Aí eu tenho um critério de parada ali. Quando é que eu paro? Tá? Depende. Depende do problema e depende se eu sei aonde eu quero chegar. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um problema que eu quero achar o mínimo de uma função, eu conheço a resposta, eu só estou treinando o meu algoritmo. Eu sei que o mínimo é 3. Tá? Eu posso dizer, olha, vai procurando, tá? Você pode errar até 0,1% nesse erro. Então, você pode, se achar o 3,1, eu estou satisfeita. Pode parar. Essa é uma forma. Só que isso é muito raro de acontecer. Depende do problema, mas é raro. Normalmente, o meu critério de parada é um número fixo de gerações. Então, eu tenho um número fixo de iterações que eu vou fazer. Tá? Então, por exemplo, 50 gerações, depois que passarem 50 gerações, eu paro. E, a partir daí, eu retorno aquele melhor indivíduo. Tá? Eu tenho esse slide aqui que fala justamente do papel de cada operador durante essa evolução. Tá? Porque se a gente olhar aqui, o que cada um faz? A seleção ela vai guiar seu algoritmo para ele tentar ir para áreas no espaço de busca que são promissoras, onde eu posso realmente encontrar soluções boas. O cruzamento ele já vai mudar o contexto da informação que você tem agora, tá? Para ver se você combina o que já existe e acha uma coisa que é melhor. Que pode estar nessa mesma região do espaço ou que pode te jogar para outra região, mas normalmente ele fica concentrado numa área. E eu tenho a mutação que introduz inovação. Tá? É ela que faz com que, por exemplo, cair num ótimo local, eu consiga sair dele. Agora, existe um conflito entre esse negócio de eu tenho que ser meio conservador para também não sair daquela região que eu já demorei um tempo para encontrar, eu sei que ela é boa, e inovar. Né? Porque se eu pego uma região ali em que eu estou concentrada e eu sei que é boa, começo a inovar demais, eu acabo perdendo tudo que eu tenho ali. Então, tem que ter um compromisso entre esses dois parâmetros, ou a frequência com que eu faço essas duas coisas.
Tá? E isso depende muito do tamanho do espaço de busca, do problema que você está resolvendo. Tá? Esses tipos de algoritmos, eles têm essa flexibilidade, então, de se eu pegar esse loop aqui e conseguir representar meu problema de forma binária, eu só tenho que implementar a fitness, o resto está pronto. Só que, ao mesmo tempo, dependendo do problema que eu tenho, ele tem peculiaridades. E elas têm que ser consideradas durante esse processo. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que em alguns casos, operadores diferentes podem ser introduzidos, porque a representação que eu uso pede isso. Então, na verdade, isso aqui é uma versão padrão. Existe mais de 20 anos de estudo nessa área. Então, existe coisa de tudo e quanto é jeito que você imaginar. Tá? Existe muita coisa que foi feita. O que eu estou dando é a visão geral. Aí, as adaptações que você vai fazer, quase todas elas são válidas, desde que você respeite esses princípios que eu vou continuar selecionando e evoluindo. Ok? Bom, então vamos lá. Só para eu parar de falar um pouquinho e vocês acordarem. Essa história do caixeiro viajante que a gente começou a falar, então. Eu preciso modelar esse problema. Para modelar esse problema, eu tenho que pensar naqueles 3 pontos. Como eu represento, como eu calculo a fitness e quais são os operadores de mutação e cruzamento que eu vou utilizar. Bom, representação a gente já falou. Então, talvez a forma mais fácil de fazer isso seja eu ter números inteiros, né? E uma sequência de números inteiros vai representar a minha solução. Então, essa é a minha representação. Então, eu vou gerar aleatoriamente todas essas soluções e eu tenho que avaliar. Fitness, a gente também falou que eu poderia usar a distância do caminho. Perfeito. Calculei a fitness, faço seleção, aí chega na hora dos operadores. Eu tenho que fazer cruzamento e eu tenho que fazer mutação. O que muda? Muda alguma coisa? Eu posso criar um inválido. Dá um exemplo de um inválido. Passando por 2 cidades. Por exemplo, eu vou mutar esse cara e eu transformo esse C1 no C4. E aí? O que eu faço? A mutação tem que acontecer nos 2. Então, eu posso transformar o C4 aqui no C1. A fitness penaliza quem tem 2 repetidas. Isso pode ser uma forma. O que mais? Corrige na força bruta, vamos colocar assim. O jeito mais simples, corrige na força bruta. Se você sabe que tem 2 C4, toda vez que você mutar, você viu. Inserir uma cidade que não existe, então eu posso trocar, como ele sugeriu, a original aqui pela anterior. Peraí, se esse aqui eu virou... nem sei qual era qual. Então esse aqui vira C1. Tá? E cruzamento, pode acontecer alguma coisa estranha? Você cruzar os 2 exemplos que você tem aí cortando. Cortei e cruzei. O que vai acontecer? Eu vou ter um cara que é o C1, C2, C4, C4, C3, C5. E o outro que é C1, C2, C3, C1, C5. Então, eu tenho o mesmo problema da mutação. O que eu faço, então? Mesma coisa. Eu posso resolver na força bruta e tirar um repetido. Ou ele sugeriu da gente penalizar a fitness. Né? O que quer dizer isso? Eu coloco uma fitness, por exemplo, tem repetido aqui. Então, agora a sua fitness é, sei lá, o dobro do que ela era antes, ou 1 milhão, ou qualquer coisa desse tipo. Que daí, o que vai acontecer? Como é que isso resolve o meu problema? Vai tender a desaparecer. Ele é ruim, então conforme a seleção vai passando, ele desaparece. Tá? Então tem muitos problemas em que eu posso deixar soluções inválidas desde que eu penalize essas soluções na fitness. Porque aí a seleção se encarrega de sumir com elas. Olha, computacionalmente você tem que ver o que vale a pena. Vale mais a pena você procurar
ou você ir avaliando caras para descobrir que eles têm uma parte igual, o que custa mais? Então, depende do problema que você está resolvendo. Nesse caso, às vezes corrigir é mais fácil. Por quê? Porque senão quando você vai avaliar, primeiro você tem que saber que o cara é inválido, para depois você penalizar ele na fitness. Claro, você pode fazer penalização de N maneiras, tá? Mas nesse caso aqui eu acho que simplesmente corrigir é uma boa solução. Mas aí tem que ver. Esse negócio de performance, eu acho que eu até vou falar um pouquinho sobre isso no final. Principalmente amanhã, quando eu for falar das aplicações de aprendizado. Porque um algoritmo, dependendo do problema que você vai resolver, o custo dele maior em termos de custo computacional é calcular a fitness, é avaliar. Tá? Isso normalmente é o que custa mais. E em certas aplicações, você pode ter outros tipos de heurísticas para resolver o problema, tá? Em que fazem muito mais rápido do que um algoritmo genético faria. Então, tem diversas formas de eu tentar otimizar esse processo de cálculo de fitness, tá? Para deixar o algoritmo mais eficiente computacionalmente. Tá? Então, assim, além de versões paralelas que existem, versões em GPU, e outras N formas de distribuir isso aqui para fazer com que tudo ande mais rápido, tá? Existem outras coisas que podem ser feitas e que melhoram muito a performance desse algoritmo, inclusive a aplicação em tempo real, se você quiser. É tudo uma questão de implementar direito.